Entra, querida. Olha só o que eu recebi. Muitas novidades pra vocês. Só quem acompanha meu canal vai ficar sabendo. Vamos abrir uma carta. Recebidos pagos. Nossa, posso pagar. Bem caro. Paguei com muito dinheiro, gente. Vou contar pra vocês todos os detalhes depois. E agora o pagamento vai ser com a alma, não é mesmo? Olha só, uma carta. Meu Deus. Só faltava em errado. E tem um cartão. Não, olha só. Peraí, primeiro aqui. Aqui vocês conseguem ver de onde é, ó. Home office. Quem sabe o que significa home office já vai entender tudo. E aqui na carta, tcharam, tem o cartão. And... Filma aqui, Zé. Gente, isso aqui é um cartão que significa o quê? Que agora eu tenho um visto novo. E esse visto ele é válido por mais 3 anos aqui. E esse é um visto de emprego, por quê? Porque assim que eu finalizei meu intercâmbio voluntário, eu consegui um emprego aqui. Então eu vou contar tudo pra vocês em seguida. Eu tô muito feliz. Obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Samara do canal Voluntária na Inglaterra, que não é mais voluntária, digamos assim, né? Então, pra quem me acompanha, sabe que recentemente eu consegui um visto de trabalho, então agora eu não sou mais voluntária, agora eu sou uma empregada, digamos assim, né? Então, eu vou contar aqui um pouco da minha história, como aconteceu isso, que eu sei que vocês têm muitas dúvidas, né? Tipo, nossa, mas eu não sabia que era possível ficar no país, mesmo estando com visto Tier 5, e fazer essa troca, assim, no país, né? Eu sempre pensava que teria que voltar pro Brasil para poder realizar essa nova aplicação, etc. Então aqui eu vou esclarecer tudo pra vocês, e se vocês quiserem saber mais é só me acompanhar. Então, ainda no começo desse ano, né, em janeiro, meu marido e eu, nós estávamos planejando os nossos próximos passos para quando acabasse o voluntariado, que seria em julho. Então, a gente decidiu que iria fazer um intercâmbio de inglês, né, intercâmbio de idioma, lá na Irlanda, e a gente começou a pagar todo o processo, né, o curso, o seguro, etc. E daí, faltando, eu acho que mais ou menos 2 ou 3 meses para completar julho, eu decidi fazer minha prova, né, de proficiência na língua inglesa, porque eu vi todo mundo comentando que iria fazer, e daí meu marido falou, por que você não faz? Aí eu falei, mas eu acho que eu não tenho B2 ainda, né? Mas eu vou fazer, sei lá, só por fazer mesmo. E daí eu decidi que iria fazer essa prova. Eu fiz a prova chamada Language Cert, eu acho que é assim que se pronuncia. É uma prova que o governo permite, né, que seja feita. E daí, depois que eu tive o meu resultado, né, tive o resultado do B1, que é o que o governo exige se você quiser ficar aqui trabalhando, eu falei, ué, por que não tentar então, né? E daí, meu marido e eu começamos a crescer. Começou, tipo, a se interessar por esse assunto, né, de permanecer aqui, ao invés de ir pra Irlanda estudar. Só que o nosso curso também já estava tudo pago. E daí, comecei a olhar na lista do governo as instituições. Então, a primeira dica é a mesma lista do governo, onde você encontra as instituições para o Tier 5, para o voluntariado, você encontra também as empresas para o Tier 2, que são as empresas que fornecem visto de trabalho. Obviamente nem todos, né? Eu não sei qual é o problema do governo de colocar várias empresas que nem patrocinam visto, mas enfim, é isso. É questão de tentativa e erro, né? E daí, tentativa e acerto, não sei. Então, comecei a investir bastante meus tempos livres nisso e me dedicar a encontrar empresa. Faltando apenas, acho que um mês, praticamente, eu consegui 6 empresas diferentes que patrocinavam visto, só que elas tinham critérios diferentes também. Então, uma delas que me aceitou ficava próximo da região onde eu estava,
eu teria que pagar somente o meu visto, que é no valor de 200 e alguma coisa. Eu vou aqui colocar pra vocês também todos os detalhes. Outra empresa, eles falaram que eu teria que pagar o certificado de patrocínio, os skills, o visto e o curso que a empresa fornecia. E eu fiquei tipo, uai, né? Se você quer me capacitar, porque eu tenho que pagar por isso? Tipo assim, você que me obriga a fazer esse curso, então por que eu tenho que te devolver esse valor? E era um valor de mais ou menos 600, 800 libras. E daí outra empresa falou que eu tinha que pagar só o visto também, enfim. Por várias questões, entre elas eu escolhi essa que fica aqui no centro de Londres, né? Porque como não se trata somente de mim, tem o meu marido também, a gente pensou que haveriam mais possibilidades para ele trabalhar também, né? Já que ele entra como meu dependente. Então a gente decidiu escolher Londres e é isso. Então quando foi em julho, dia 5 de julho terminou o meu voluntariado. E no mesmo dia 5 de julho, eu já tinha me planejado completamente pra gente se mudar pra cá. Então, no dia 5, um dia antes, no dia 4, a gente veio pra Londres. Eu tinha alugado um Airbnb, a gente deixou nossas malas aqui. Aí depois voltou pra comunidade pra se despedir do pessoal, etc. A gente fez toda a despedida. A gente resolveu tudo que tinha que resolver e voltou pra cá. E ficou nesse Airbnb até ter a resposta do meu empregador. E daí no dia 5 mesmo eu fiz a aplicação do meu visto com o auxílio de um advogado de imigração, que foi pago pela empresa, né? Porque, tipo assim, se fosse pra escolher, eu teria escolhido não pagar ninguém, porque, gente, sério, se você tem um pouco de tempo e se você tem sede de conhecimento, todas as informações estão na internet. Pode ser super difícil, com certeza é difícil, mas você consegue fazer tudo sozinho. Mas se você não conseguir, se você não tiver, tipo, confiança pra isso, etc., você pode também entrar em contato comigo, né? Porque, não sei se vocês sabem, se vocês me acompanham há muito tempo, mas eu venho ajudando vocês há muito tempo com diversas informações gratuitas. Mas apesar de informações gratuitas e informações, tipo, que estão ali na internet, muitas pessoas não têm paciência de procurar, de entender, etc. Não tem confiança em si mesma e prefere pagar alguém pra fazer. Então, hoje também aqui eu posso anunciar já, né, que se vocês precisarem de um auxílio, assim, mais profissional, vocês também podem entrar em contato comigo que eu posso fazer todo esse processo pra vocês. Só que a questão é que nada é garantido, né? Tipo assim, se vocês quiserem vir como voluntário, eu posso te auxiliar a fazer todo o processo. Se vocês quiserem vir como empregado, já com Visto Tier 2, eu também posso tentar te auxiliar com todo o processo, mas nada é garantido porque não depende de mim, depende, assim, uma parte de mim, uma parte de você, e mais de 50% da empresa, né? De dizer sim ou não, de bater o martelo. Então, se vocês precisarem também de ajuda profissional, cá estou eu. É só entrar em contato comigo e a gente se planeja certinho, tá bom? Mas enfim, e daí eu vim pra cá, fiz a aplicação do meu visto em meados de julho. E daí, quando você faz a aplicação do visto, isso é o quê? Isso daqui é a informação que eu encontrei no site do governo, né? E a informação que o meu advogado me falou. Você pode continuar trabalhando as 20 horas extras. Porque, por exemplo, com o Visto Tier 5, você pode trabalhar, né, o período de horas combinado para sua instituição, né, voluntariamente, sem receber salário nem nada, somente ajuda de custo, e você pode fazer um trabalho extra de 20 horas semanais. Então, quando você aplica para trocar de visto, automaticamente o seu status de imigração permanece congelado, né? Então, quando apliquei para trocar de visto, por mais que o meu processo de voluntariado havia acabado, era como se eu ainda fosse voluntária e eu ainda pudesse trabalhar as 20 horas extras semanais. Então eu fiquei trabalhando as 20 horas extras pro meu novo empregador atual, durante esse período, né? Somente 20 horas por semana. E é isso, enquanto o meu visto não foi aprovado. Só que daí teve algumas questões no meio do processo e eu tive que fazer uma nova aplicação, mas esse aqui é um caso bem isolado mesmo.
E daí eu fiz uma nova aplicação em outubro. Então são julho, agosto, setembro, outubro. 3 meses depois eu fiz uma nova aplicação. O meu visto ainda não havia sido definido se seria aprovado ou não, porque o governo ele tá com um grande atraso nos processos devido à guerra da Ucrânia, da Rússia, né? Que tem muitos refugiados pedindo ajuda pra cá, pedindo asilo, então o governo tá priorizando essas pessoas. Então, eu tive, tipo assim, um atraso de 3 meses na primeira aplicação, sendo que o governo fala que o prazo para quem aplica de fora, né, no caso, sei lá, do Brasil ou do seu país de residência mesmo, são de 4 semanas, se eu não me engano, que é um mês, e para quem aplica de dentro são de 8 semanas. Eu vou confirmar essa informação, mas acho que é isso mesmo. Quem aplica de dentro de UK são de 8 semanas, que no caso são 2 meses, e o meu já tava esperando há 3 meses, então tava assim, um mês de atraso já. E daí eu fiz a nova aplicação em outubro e mesmo assim eu esperei bastante, e quando foi agora no final de novembro eu recebi meu visto aprovado. Gente, o alívio é tipo assim, é surreal, né? Porque você fica na incerteza, tipo, meu, será que vai ser aprovado, não vai? Porque totalizando deu tipo assim, 5 meses praticamente, né? Então, fiquei muito tempo esperando e trabalhando só 20 horas semanais. É bem difícil, porque a vida aqui, pelo menos em Londres, é bem cara. A gente tava falando que... eu também decidi vir pra cá, pra Londres, né? Ao invés de fazer meu curso de inglês, de idioma, lá na Irlanda, porque lá tá tendo uma crise imobiliária bem grande. Tipo assim, não tá achando acomodação, e as que você acha são, sei lá, cativeiros, né? É um quarto minúsculo pra você ainda dividir com outras pessoas, coisas surreais, ou você paga valores caríssimos. Mas agora, parando pra pensar aqui também, tá quase ficando igual, sabe? Tá, tipo assim, preços absurdos, você encontra um quarto pequenininho, assim, por 700 libras, um quarto um pouco maior por 1.000 e pouco, e ainda tem que pagar conta por fora disso, então, tipo assim, tá ficando uma coisa bem difícil mesmo, mas é isso, né? Segue a vida. E daí, meu visto foi aprovado agora recentemente, e a partir de agora eu posso trabalhar as 40 horas semanais pro meu empregador e receber o valor integral, né? Então, é isso. Eu falei como aconteceu. Tá. A questão também, a pergunta de vocês é em qual área que eu tô trabalhando, né? Então, uma das áreas que mais precisam aqui são as áreas de saúde e cuidado, né? Que a gente chama de Health and Social Care. Que daí é a área geral, né? Tipo assim, a enfermeira, médico, auxiliar, cuidadora, etc. Então, aqui, como o meu intercâmbio voluntário foi na área de cuidados, né? Eu era como se fosse uma cuidadora lá. Então, eu já tive essa experiência. E daí, como uma das vagas também que mais precisam aqui de mão de obra é a vaga também de cuidadora, enfermeira, etc., eu apliquei para a vaga de cuidadora. Então, hoje eu trabalho na área de cuidados, né? A gente chama de care aqui. Então, eu sou sênior, né? Chique, né? Sou sênior porque eu já tenho experiência com isso, já tenho meu curso, etc. Mas aqui é um pouco mais fácil também, você não precisa fazer faculdade nem nada. São cursos profissionalizantes, só que são cursos bem sérios mesmo. Se você quiser progredir na área, você tem que fazer curso lá de 3 anos. E daí tem um profissional que vai lá te analisar pra ver se você tá fazendo tudo certinho e pega feedback de cliente, de diretor, de manager, etc. Então é isso. Então essa é a área que eu tô, é a área que mais precisa. Você pode fazer a aplicação estando dentro de UK ou fora, né? Também, no seu país de residência. Mas também precisa verificar se a empresa tem permissão para isso. Que muitas das empresas, elas têm licença só para patrocinar visto para as pessoas que estão aqui dentro. No caso, vão fazer troca de visto, né? Então, só se você for estudante ou dependente ou tiver o visto de trabalho mesmo. Se você for turista, sem possibilidades nenhuma, né? Porque turista é só para turistar, etc. E daí outras empresas têm possibilidade de patrocinar se você estiver no seu país de residência. E é isso. Eu tenho aqui uma lista de perguntas de vocês. Eu vou gravar um outro vídeo. Não sei. Acho que eu vou responder agora também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu fiz uma enquete no Instagram. E daí eu vou responder aqui pra vocês já.
foi a aplicação? Por ter passado pelo visto Tier 5, foi mais fácil de conseguir o visto? Digamos que sim, porque, tipo assim, digamos em questão de experiência, né? Eu tinha o visto Tier 5, tive a experiência já profissional, que isso agregou muito, né, na escolha da empresa para me escolher. Eu acho que foi isso. O processo de aplicação foi bem simples. Se você aplicou para o seu Tier 5 alguma vez, o Tier 2 é praticamente a mesma coisa, mais perguntas pessoais. E os dados das empresas que eles pedem, você já tem as informações, então não há o que temer, né? Mas se tiver alguma coisa a temer, fala comigo aí que a gente dá uma ajuda aí, um suporte. Outra pessoa falou, falou: desculpa, são muitas perguntas. Você recomenda passar pelo Tier 5 para depois ir pro visto Tier 2? Olha, depende da área que você quer, mas eu acho que sim. Eu acho que se você passar pelo Tier 5, no caso, né, ser voluntário, eu acho que vale muito mais a pena, porque você é voluntário, você vai estar aprendendo, não tem tanta pressão, você pode errar bastante, né? Então eu acho que é legal para você ter essa experiência e saber se é realmente o que você quer ou não. Seja na área de cuidados, ou seja numa área, sei lá, mais tecnológica. E daí, depois, quando você for pro Tier 2, você já tem uma experiência real, né, pra você enfrentar. Então, eu acho que sim, é bem melhor passar pelo Tier 5 primeiro. Aí, a Annelise perguntou: como conseguiu essa façanha? Vai trabalhar em que área? Consegui com muito esforço, né? Tipo, tive muita paciência de pesquisar, fiz diversas entrevistas, mandei muitos e-mails. E, gente, entrevista em inglês, pra quem tá começando, é bem difícil, de verdade. E é a área de cuidados. A Debbie perguntou como conseguir permanecer em Londres após o intercâmbio voluntário. Acho que já foi respondido. Deixa eu ver. A Rafa Pinheiro perguntou: você aplicou estando em UK ou você precisou voltar para o Brasil? Eu apliquei estando aqui, porque o meu visto ainda estava válido quando eu apliquei. Na verdade, ainda está válido, né, praticamente, porque eu tive essa sorte do meu visto ter sido aprovado para 2 anos, então, teoricamente, se eu não tivesse com um Tier 2 agora, eu ainda poderia estar aqui. O do meu marido e o meu foi aprovado por 2 anos, então a gente poderia permanecer aqui até julho do ano que vem. Então, se você deseja trocar de visto, você tem que fazer isso enquanto o seu visto ainda tá válido, porque se você fizer depois que foi expirado, você tem que se justificar para eles o motivo, e por sorte pode ser que seja aprovado ou não, aí depende, né? A gente tem uma amiga que ela fez a aplicação com 14 dias já de rejeitado, ou de expirado o visto, mas são os 14 dias permitidos que ela ainda pode ficar em UK. Então, tipo assim, quando o seu visto finaliza, por exemplo, finalizou dia 1, você pode ficar até o dia 15 aqui ainda turistando, entendeu? Então ela fez esse processo dela durante esse período. E daí o home office perguntou pra ela, pediu pra ela explicar o motivo, né, dela ter feito isso depois do visto expirado. E ela explicou, e a gente tá esperando o resultado, torcendo pra que seja aprovado. Eu acho que vai ser aprovado sim, né, porque não tem motivo deles rejeitarem, ela não tava fazendo nada de errado. Mas eu posso trazer mais pra frente depois essa situação aqui pra vocês, tá bom? Mas a dica é tentem se programar pra fazer tudo muito antes, né? A Rafa Pinheiro também perguntou: você fez sozinha ou com assessoria? Qual sua área de formação? Eu fiz com assessoria porque a empresa pagou por isso, mas eu falei que não precisava, mas eles falaram que já estava dentro dos custos, né, da empresa. Eu falei: beleza então, né? Vamos lá, é bom que eu aprenda, né, como que faz profissionalmente para poder ensinar depois as pessoas. E minha área de formação, na verdade, eu sou formada em gestão de recursos humanos e eu tenho uma pós-graduação em gestão de projetos. Um MBA em gestão de projetos, né? Mas agora eu trabalho na área da saúde. Também envolve pessoas, né? Assim como o RH. Envolve pessoas e é ok, tipo, eu gosto bastante. Em qual área? Essa oportunidade foi através do voluntariado? A Débora Pita perguntou. Através do voluntariado. Mais ou menos, tipo, não sei dizer.
tipo assim, foi porque, né, graças ao voluntariado eu vim pra cá, permaneci aqui, me abriu essa oportunidade, né, tipo, criar experiência, descobrir essa nova área, descobrir possibilidades diferentes, etc. Mas não foi exatamente o voluntariado que me ofereceu essa vaga, sabe? Tipo assim, eu tive que correr atrás, pesquisar bastante e ter interesses em outras formas de permanecer no país. Então, sim e não. A Ana Oliveira perguntou: quais são os requisitos? Qual foi o processo? Então, geralmente para essa área de cuidados aqui não tem muito requisito. O requisito do governo mesmo é que você fale pelo menos inglês no nível B1. Então você tem que fazer a prova do IELTS, ou Language Search, ou uma outra lá que eu esqueci o nome. Mas se você entrar no site do governo de UK, você vai ver as empresas, né, parceiras que são licenciadas para te dar esse certificado de idioma, de proficiência de idioma. Então, basicamente é isso, porque toda vez que você for contratado por uma empresa de care, eles vão te fornecer o curso, né? O curso de Health and Social Care, pelo menos o nível 1, que é o nível básico mesmo, para você aprender tudo dentro da lei, etc. Então, basicamente é só o inglês mesmo, assim, você ter paixão, né? Ter tempo, etc. Uma amiga minha falou, me leva. Calma aí. Gente, olha só. Tem muitas perguntas aqui. Tô tentando ler e encontrar uma melhor aqui. O Henrique.Alves perguntou: você aplicou para o visto já com emprego garantido? Sim, é impossível aplicar para o visto sem ter um emprego garantido. Porque você precisa ter o patrocinador. Então, eu entrei em contato com a empresa, fiz a entrevista, fiz todo o processo. E daí a empresa também tem que ter a licença solicitada pelo governo, etc. E daí, com isso, eles pegam os meus dados e solicitam um certificado de patrocínio, baseado nos meus dados, nas minhas informações pessoais. E daí, com isso, eles me enviam essas informações, né, esse código. E com esse código, eu vou lá e faço minha aplicação. E o governo, tipo, linka, né, a empresa com o funcionário. Então, sem empresa, impossível fazer esse processo, sabe? A Natália perguntou: como você conseguiu esse visto? Quais os passo a passo, os gastos, planejamento? Gente, infelizmente, essa foi uma das empresas mais caras, porque eu tive que arcar com tudo. Tipo, tive que pagar pelos meus skills, pelo certificado de patrocínio, pelo meu visto. O seguro de saúde eu não tive que pagar esse ano, porque o governo, ele anulou, acho que é isso que fala, esse ano, porque como é uma área que precisa muito, então eles estão investindo nisso, né? Eles querem bastante pessoas para vir, então se você paga o seguro governamental, né, de saúde lá, o INSS, fica muito caro, porque geralmente é 600 e poucas libras. Então daí esse ano ele anulou para quem tá aplicando para essa vaga. Mas no caso meu marido, que é dependente, ele teve que pagar o dele. Então é no caso só para mim. Saiu bem caro, eu posso falar em outro vídeo depois, tipo, custos, etc. A Bruna perguntou quanto tempo antes de acabar o visto começou a ver as vagas de emprego. Então, é isso que eu falei. Cerca de 2 meses antes, porque na verdade meus planos eram estudar na Irlanda, e daí eu tava, tipo, realmente bem firme nisso, já tinha alugado, já tinha pago tudo o curso, já tinha alugado a casa, Airbnb pra um mês, né? Já tinha agendado pra tirar a minha carteirinha de estudante lá, com o governo, etc. E daí, depois que eu fiz a prova, surgiu o interesse de ficar e a gente começou a fazer o processo de aplicação e conhecer as empresas, etc. Mas, assim, foi super apertado porque as empresas, tipo, enrolam muito, porque não depende delas, depende do governo. Então, eu indico, assim, com 6 anos, 6 meses de voluntariado já que você tá aqui, no caso são 12 no total, você já começa a procurar empresa, sabe? Fazer aplicação, etc. Porque antes quanto antes melhor, né? A Kátia perguntou qual o limite máximo de idade para se candidatar aos serviços para cuidador de idoso, por exemplo.
Então, limite máximo de idade eu acho que não tem. Eu já conheci pessoas que são curadoras aqui, que elas parecem ser, tipo, idosas, sabe? Tipo assim, sei lá, deve ter uns 60, 70 anos, alguma coisa assim. Eu acho que enquanto você tiver motivação, tempo, disposição, eu acho melhor ainda. Mas como se a gente estiver falando de trabalho patrocinado mesmo, né? Eu acho que tem que ser. Não dá pra ser assim tão idoso, né? Porque você vai ter que trabalhar 40 horas semanais, tá disposto, sabe? Tá, tipo, livre pra cobrir outras pessoas, pra ajudar bastante, etc. Então, se você tiver disposição, eu acho que tá ok, tá de boa. Agora, se você já é um residente daqui mesmo e quiser trabalhar, eu acho que não tem, sabe, não tem esse preconceito igual no Brasil. Assim, até tem, né? Mas não é tanto assim, e não é escancarado. A Vanessa perguntou assim: como é o processo para essa aprovação? Docs, o documento, né? O tempo para um país e requisito mínimo. Então, você pode ficar aqui de 3 a 5 anos, né? Depende do seu visto, mas alguns colegas meus também que foram aprovados, eles conseguiram visto de 1 ano, de 2 anos. Então, tem esse parcelamento também, né? Você alinha isso junto com a sua empresa. Documentos, você vai precisar comprovar a linguagem, né? Tipo, a proficiência no idioma, pelo menos o nível B2 para isso. Os documentos pessoais mesmo, tipo passaporte, os dados da empresa, né? Certificado de patrocínio, etc. Documentos básicos pessoais mesmos. E é isso, o requisito mínimo é ter a proficiência no nível B2, B1. A Tatiana perguntou: o que é isso exatamente? É para profissões específicas? Sim, na verdade, esse de skills que eu tenho é uma lista do governo com todas as profissões que eles realmente precisam aqui. Então, são, tipo assim, as profissões mais valorizadas no momento, porque eles precisam de mão de obra, né, que não tem. Então, aí tem uma lista gigantesca, tipo, profissionais da área da cozinha, tipo, chefe, né, chefe de cozinha, profissional da área de cuidado, de tecnologia, artista, tudo isso. Então, se você entrar no site certinho do governo, você consegue visualizar as informações. Eu posso fazer depois um vídeo mais explicativo falando sobre isso. O Instagram Mona Literatura perguntou: como foi o intercâmbio de voluntariado pra você? Pra mim foi bom. Tipo assim, eu aprendi bastante coisa, conheci bastante gente, tive muitas oportunidades. Teve suas partes ruins também, mas tipo assim, a vida, né? A vida é assim. Mas eu acho que vale super a pena, eu super indico. Perguntou se tem limite de idade para aplicação. Basicamente não. Algumas instituições eles põem limite de idade dependendo do público que eles têm. Então, se é uma galera mais jovem que eles cuidam, eles querem que pessoas mais jovens também venham, né? Pra, tipo assim, se sentir mais no ambiente, né, etc. Mas, teoricamente, não. Depende muito de instituição para instituição. Aline Grativol, acho que é isso, perguntou assim: foi fácil ou difícil conseguir um emprego que te desse esse visto? Resumidamente, foi um pouco difícil, assim, entrei em contato com muitas empresas, eu acho que mais de 100, tive diversas entrevistas, e algumas pessoas, tipo assim, faziam entrevista e depois sumia, não entrava mais em contato, ou outras exigiam coisas, tipo assim, surreais, eu queria que eu pagasse pra trabalhar, tipo assim, que não faz sentido nenhum, sabe? Eu acho que é mais golpe, sei lá. Então tem que tomar cuidado também com um pouco disso. Mas eu acho que foi um pouco assim difícil por causa do processo em si, sabe? É muita enrolação, depende muito do governo e as pessoas não sabem o que fazer direito. E as empresas contratam, mas elas não sabem de nada. Tipo, quem sabe é o advogado de imigração, mas às vezes elas nem têm advogado. Então, tipo assim, já teve caso de eu saber mais mais do que a empresa. Eu tive que ensinar a empresa. Tipo assim, eu fiquei, mano, como assim? Sabe? Me contrata então, né? Não vão te passar informação de graça. Mas enfim, acho que foi um pouco difícil assim, mas não foi impossível não. A Tati perguntou se eu fiz sozinha e se é muito burocrático. Não é burocrático e eu não fiz sozinha. Assim, eu acho que dá pra fazer sim de boa, só precisa de planejamento, né? Ter tempo também, bastante tempo. E ter certeza do que você quer, porque apesar de ser uma coisa assim fácil de conseguir, entre aspas, né? De ser aprovado, é um trabalho que exige muito de você, muito da sua saúde física, mental, etc. É isso, gente.
Se tiver mais dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente grava um vídeo específico depois. Vou gravar um vídeo depois falando sobre os preços, o que eu tive que fazer, como tá sendo uma experiência, etc. Se você tiver interesse nisso, deixa aqui nos comentários e eu me preparo pra isso depois, tá bom? Obrigada, tchau, valeu por assistir.